Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nos benfeitores da humanidade, nós estamos destacando a figura de Paulo de Tarso, o apóstolo da gentilidade. Já estamos no nosso terceiro vídeo e agora nós vamos falar da segunda viagem missionária de Paulo de Tarso, a sua entrada na Europa com a mensagem de Jesus. Então, a segunda viagem missionária de Paulo foi da seguinte forma: disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades na quais anunciamos a palavra do Senhor, para vermos como passam. Ou melhor, vamos fazer outra vez um fortalecimento da fé nessas igrejas que já fundamos. Barnabé queria levar João Marcos mais uma vez, e Paulo não concordou. Houve entre eles uma desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé agora vai fazer uma missão com Marcos para a localidade de Chipre, a grande ilha de Chipre, e Paulo e Silas vão para a Cilícia, lá na região da Turquia, aonde Paulo nasceu. De Antioquia, que é a Síria, que na época era a Síria e a atual Turquia, pelas montanhas chegaram a Tarso. Então, eles saíram daqui de Antioquia e foram caminhando até a cidade de Tarso, que é a capital da Cilícia. Ali, Paulo e Silas procuraram alcançar os cumes do Monte Tauro e chegaram até a cidadezinha de Derbe. E Paulo constatou os grandes benefícios que Timóteo, o seu grande amigo, filho de Eunice e neto de Lóide, haviam realizado na cidade de Derbe, na cidade de Listra. E assim, então, cuidava-se da construção da igreja ali, agora na cidade de Listra. E Lóide e Eunice, a mãe e a avó do nosso Timóteo, parte para a Grécia. É muito interessante que elas tinham parentes lá e tinham problemas para resolver. O que elas vão fazer agora como cristãs? Vão preparar o caminho para que Paulo, quando chegasse na Grécia, já pudesse ter uma ancoragem. Timóteo, então, foi circuncisado, não era obrigado, mas para facilitar a entrada deles em sinagogas, na pregação de Paulo, ele foi circuncisado e viajou-se, então, com Paulo e Silas para a cidade de Icônio. Em Antioquia da Pisídia, onde trabalharam de algum modo para se manterem a si mesmos. É sempre assim que nós encontramos Paulo. Ele usa do seu trabalho material para poder se conservar e não ser pesado à comunidade. E percorreram, então, toda a região frígio-galacta, aqui nessa região mais central da Turquia, e foram, olha como diz o texto de Emmanuel, por todas as pequeninas aldeias para levar a palavra do Mestre. Então podemos dizer que a mensagem, o semeador saiu a semear a sua semente de forma muito cuidadosa e muito detalhista por toda aquela região. Impedidos pelo espírito de pregar na Ásia, ou melhor, de caminhar para o lado ao contrário da Europa, a mensagem de Jesus, como se estivesse dizendo, ainda não chegou a hora, defrontaram-se diante de Mísia, com a vontade de ir para Bitínia, mais o alto, lá perto do Mar Negro, lá na Turquia. Mas o Espírito de Jesus, através do seu intermediário, que era Estevão, Paulo recebe a comunicação de que não era permitido ainda ir para aquelas regiões, porque ele tinha uma outra tarefa a cumprir, que era ir chegar à Europa, caminhar em direção da mensagem para Roma. E tendo contornado Mísia, desceram até a cidade de Troade, bem lá no alto, à esquerda da Turquia. Paulo lá vai ter uma visão em Troade. Qual é a visão? Um homem da Macedônia, ou melhor, lá da região da Europa, estava de pé e lhe rogava: passa para a Macedônia e vem nos ajudar. É muito interessante que o texto não fala em anjo, o texto não fala em um Deus, fala um homem que Paulo reconheceu pelas suas vestes da Macedônia e pela sua linguagem, dizendo: passe para lá para nos ajudar. Ou melhor, é essa a vontade do alto, que você caminhe pela Grécia e pela entrada, então, na Europa. A viagem pelo mar
era esse o caminho, mas eles não tinham recurso. Paulo, Silas e Timóteo estavam sem dinheiro. Como fazer essa viagem? E o alto dizendo, parte para lá. E eles não tinham dinheiro. Então, qual foi a solução? Eles encontraram Lucas, que era médico, e que estava a bordo de uma embarcação que ia aqui para a ilha de Samotrácia. Ora, encontrando Lucas, eles falaram da sua intenção e que Lucas vai dizer, tudo pagarei. Ou melhor, a divulgação do cristianismo agora estava sendo financiada por Lucas. E mais ainda, Lucas pede a licença profissional naquele navio por 1 ano e acompanha os discípulos do Cristo. Agora estavam com aquilo que Paulo chama com a presença de Lucas, o seu médico caríssimo, ou muito amigo. Descansaram 2 dias em Neápolis, já na região já da Macedônia, e rumaram para a grande cidade de Filipe, importante cidade administrada pelos romanos. Em Filipe, cidade principal do distrito da Macedônia e colônia romana. A palavra do Evangelho no Ocidente, ou melhor, na Europa, pela primeira vez, através de Paulo. Porque o casal Prisca e Áquila, que conviveram com Paulo lá na Arábia, na cidade de Palmira, no deserto de Dan, já tinham, inclusive, estado em Roma e feito alguma pregação. Paulo fala no sábado às mulheres, no rio Gangas, num lugar de muita oração, e começa ali entre aquelas mulheres fiéis da mensagem divina, a sua introdução do Evangelho. Hospeda-se na casa de Lídia, que era uma viúva, vendedora de púrpura, e ali, entre as mulheres e as amigas de Lídia, Paulo vai começar a divulgar Jesus. Em Filipe, há o caso do jovem, da jovem que era possessa de um espírito adivinhador, que dava lucro para os seus senhores. Ela tinha uma mediunidade, o espírito que vinha através dela era um espírito de nível mais inferior, e ela era explorada mediunicamente pelos seus senhores. O espírito insistia em fazer elogios, tanto a Paulo como a Silas, E aí Paulo repreende o espírito e ordena a retirada dele. E com isso terminou a possessão. Terminando a possessão, vai também terminar o lucro dos senhores que estavam dominando aquela médium. Paulo, então, foi imediatamente acusado. Acusado de quê? Eles estavam tendo perda de lucro e, por causa disso, foram açoitados e presos, mais uma vez. Mas houve um terremoto e os prisioneiros ficaram libertos. Mas o carcereiro, então, se converteu porque Paulo não fugiu. Ora, conforme que Paulo transforma as pessoas para o cristianismo na própria prisão, onde que ele estava, houve um terremoto, as cadeias se abriram, mas ele não vai fugir, nem os prisioneiros. O carcereiro vem desesperado para se matar, achando que ia ter um prejuízo diante das suas autoridades tremenda, mas todos estavam lá para dizer que diante de Cristo não são fujão. Assim, então, o carcereiro fica encantado e se transforma também. E aí Paulo vai dizer, sim, vocês estão me libertando, mas eu sou um cidadão romano. Por que me botaram aqui na cadeia sem autorização? Como podem prender um cidadão romano sem o julgamento? Aí pediram muitas desculpas e liberaram Paulo de Tarso. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegar até a grande cidade de Tessalônica e se hospedaram na casa de um homem chamado Jasson. Paulo, por 3 sábados, pregou ali na sinagoga. Arrastaram Jasson e outros perante as autoridades, que eram os judeus que estavam insatisfeitos com a mensagem de Paulo. E interrogados, o Jasson e outros companheiros dele, pagaram fiança para poder se libertar. É assim que Paulo, então, percebe que era melhor ele sair ali da cidade de Tessalônica para não causar mais danos àqueles. Mas já deixa a mensagem ali bem viva entre os Jasson e seus seguidores. Durante a noite, Paulo e Sila, então, partem para Bereia. Cada vez eles estão entrando mais por dentro da Grécia.
recebiam a palavra e examinavam as Escrituras. E aí os judeus começavam, então, a comparar o que Paulo falava com o que estava nas Escrituras e começou a ter um melhor aprendizado. Os judeus de Tessalônica foram lá excitar o povo e perturbá-los, né? E ele, automaticamente vai começar a perseguição de Paulo e dos seus companheiros. Paulo foi preso, mais uma vez, e açoitado, mas desistir nunca da mensagem do Mestre. Bom, os irmãos levaram Paulo para Atenas, pelo lado do mar, então ele sai aqui de Bereia e vai para Atenas, seguindo aqui, bem nesta ponta grega, aonde fica o centro nervoso da cidade da Grécia, né, que é Atenas, a grande capital. Por que ele quis ir para Atenas? Porque ele alimentara o desejo de conhecer-lhes os monumentos gloriosos, os grandes e belos monumentos da Grécia, principalmente da cidade de Atenas. Pregava na sinagoga e na praça, porque era muito comum se pregar também nas praças entre os gregos. Mas os filósofos epicureus e estoicos começaram a fazer uma contenda com Paulo. Uns diziam, quem é esse cara? Ele é um tagarela. Outros diziam, não, ele prega a deuses estranhos. Bom, então se ele prega a deuses estranhos, vamos ouvi-los. Vamos ouvi-lo melhor. E aí chamaram para ele falar no Areópagos em Atenas, ou melhor, diante dos grandes homens, dos grandes sábios, das escolas dos pensadores. E Paulo vai falar do Deus desconhecido, dizendo assim, né? Olha, que o Deus que vocês têm como desconhecido é o que eu prego, que é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Os estoicos e os epicureus vão dizer assim, a respeito disso, da ressurreição, vamos te ouvir uma outra hora. Foi muito triste para Paulo, porque em todos os lugares Paulo era açoitado, era preso, mas de alguma forma a mensagem se fixava. Ali, diante de tantos intelectuais, de um homem tão vaidoso, ele não conseguiu, da forma que ele queria, fixar a mensagem. Apenas Dionísio, o Areopagita e Dâmaras e alguns outros se converteram. Aí estão esses monumentos maravilhosos, aí nós temos o Partenon, que nós tivemos a felicidade de visitar com a nossa esposa, que era um dos monumentos que Paulo queria ver. Aqui nós temos o templo de Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo, que agora só sobrou isso. E aqui nós temos o campo de Marte, o Areópago, aonde Paulo pregou aí, onde nós temos esta pedra. Aí por trás também tem uma igreja dedicada a Paulo de Tarso. Aí Paulo, então, ao pregar no Areópagos em Atenas, ele vai dizer, homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimos religiosos. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos do vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição, a um Deus desconhecido. O que adorais sem conhecer, eu vou-lo anuncio, que é Jesus Cristo. E assim, deixando Atenas, partiu para a cidade de Corinto, a cerca de 60 quilômetros dali, que é a capital dessa região grande da Grécia, chamada Acaia. E lá ele encontrou-se com um casal, Áquila e Prisca, lá, que estavam vindo de Roma, que eram grandes amigos de Paulo, desde a época das suas primeiras meditações na Arábia, no deserto de Dan. Ali chegaram ao porto de Sancreia e Paulo pôde rememorar a sua Abigail, o Gesiel, né, que é o Estevão. Em Sancreia, ele inclusive tomou um voto. Ele sentiu tanta saudade da Abigail que ele raspou a cabeça. É um gesto que se tinha na época de fidelidade ao amor à sua amada, né? Fidelidade de amor. Todos os sábados ele pregava que o Cristo é Jesus. Os judeus resistiram, desde agora, então ele diz, vou para os gentios, já que vocês não me querem, eu vou pregar para os gentios. E foi assim que ele teve a oportunidade de conviver com Tito Justo, que adquiriu uma casa para ser fundada a igreja ali naquela localidade. Paulo ali vai começar também os seus escritos, ele vai escrever a primeira carta aos Tessalonicenses,
da localidade que ele tinha visitado, igreja que ele tinha também fundado. Aqui nós temos o porto de Cencreia, por onde que ele entrou, é um mar belíssimo, é uma entrada maravilhosa. Aqui nós temos o canal de Corinto, numa das construções belíssimas, onde Paulo também fundou uma grande igreja. Em Corinto ele ficou mais de 1 ano e 6 meses lá, né? A sinagoga esvaziava, porque todos queriam ouvir Paulo. E os judeus levantaram-se contra Paulo, porque estavam indignados, extremamente enciumados, né? Evidentemente que ele foi preso e levou 39 açoites, né? Mas a prisão foi arbitrária, porque logo no outro dia o procônsul Júlio Galho, irmão de Sêneca, mandou liberar Paulo. Ora, houve uma grande confusão no tribunal, Paulo ficou livre. E o que aconteceu? Os gregos simpatizantes do cristianismo, ou melhor, que se diziam cristãos, espancaram um dos maiorais e defensores da sinagoga, que era Sóstenes. Ora, o que Paulo vai fazer? Ele, em vez de ir embora, ele vai socorrer Sóstenes, aquele que estava ali no tribunal, depois de levar Paulo chicotadas e ser preso de forma arbitrária, que estava ali no tribunal indo contra Paulo, é Paulo que agora vai ajudá-lo nos seus sofrimentos e mais ainda vai dizer para a multidão, dizendo que esse não é o comportamento do Cristo. Nós não temos que espancar ninguém. Aqui nós temos no Museu de Delfos uma inscrição que prova que Júlio Galho, irmão de Sêneca, realmente existiu. Isso é muito bom, porque pode-se fazer uma boa datação para a mensagem de Paulo. Aqui nós temos em Corinto a tribuna do Ágoro, a fonte de Pirene. Depois de uma viagem difícil, chegou à cidade de Éfeso, por solicitação de João Evangelista, que havia fundado aquela igreja na cidade de Éfeso. Ele visitou a mãe de Jesus na sua casinha que dava para o mar. Disse que Maria mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. E passou aquela noite ouvindo Maria sobre os primeiros anos de Jesus, principalmente sobre o nascimento do Mestre. E assim ele pretendia escrever um evangelho para a posteridade. Evangelho que ele não escreveu e vai pedir para Lucas fazê-lo. Se Deus quiser, diz ele, tenho que partir, mas voltarei para Éfeso, o que realmente ele vai fazer e vai depois passar quase 3 anos lá nessa cidade. Aqui e Prisca ficaram para ajudar e consolidar a igreja ali naquele local. Ele de Éfeso foi para Cesareia, foi visitar a Jerusalém para rever os seus amigos do cristianismo nascente e voltou para Antioquia, na Síria, atual Turquia. Aqui nós temos a grande cidade de Éfeso, né? Com as grandes construções romanas. Inclusive, nós destacamos aqui uma pedra com marcas do cristianismo, porque aqui haviam várias reuniões secretas, ou as ocultas dos cristãos. Aí, por Paulo, vai pregar muito em todas essas localidades, que tinha banheiro público, que tinha biblioteca, que tinham muitos templos, né? Aqui nós temos também, ainda no final daquela cidade, da cidade de Éfeso, a igreja de Santa Maria, a primeira igreja dedicada a Maria. Afinal, Maria residiu aí nesta cidade. Aqui nós temos também, lá naquele alto, naquela fortaleza, a igreja de João Evangelista, e aqui, nesses pilares, a tumba de João, que fez também um grande trabalho e veio a desencarnar na cidade de Éfeso. Aqui nós temos a entrada da casa de Maria, que carinhosamente João mandou preparar para abrigar a senhora que Jesus deu a ele do alto da cruz, dizendo, filho, eis tua mãe, mulher, eis teu filho. Assim, então, nós terminamos esta parte da segunda viagem missionária de Paulo com muita alegria e ao fazer este encontro de Paulo com Maria de Nazaré e a proposta de Paulo em escrever o Evangelho. Mas sobre a próxima viagem missionária de Paulo, a terceira viagem, falaremos no próximo programa. Muita paz, fique com Deus.